E todos esses problemas de massa que são vinculados, eles só têm um único objetivo: fazer com que você não tenha tempo para olhar para você. A cura de tudo está em olhar para o espelho e falar com aquele ser que você está no espelho. Aquele ser que está no espelho, você nunca tem tempo para ele. E toda a cura, e toda a jornada, e todo o sagrado está naquele cara que você vê no espelho. Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lado B. Esse programa do Canal B que se propõe a conversar com vocês, a entrar no lar de vocês e falar sobre a beleza, sobre o perfume, sobre as águas, sobre o fogo, sobre a música que está tocando a todo momento e que a gente ouve e que tem certeza que vocês querem ouvir também. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde aos caminhantes, aos buscadores que nos acompanham em mais essa jornada do Lado B, agora já na 4ª temporada. Quem diria? Estamos aqui. E mais uma oportunidade de a gente aprofundar ou brincar com alguns temas sensíveis à sociedade ou a quem está buscando uma nova forma de viver. É disso que se trata o Lado B. É sobre a gente encontrar novos prismas de olhar para a vida e nos fazer participantes delas. Lembrando a todos, a gente pede com carinho que você, se você está nos acompanhando, se você visualizou às vezes mesmo na televisão, não esqueça de ir lá curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com amigos, com familiares, com pessoas que vocês acham que também serão tocados por essa mensagem e vão querer refletir conosco sobre esses temas profundos e divertidos que a gente gosta de tocar. Então, se você acompanha nós nos canais, no Instagram, no YouTube, compartilha, comenta e curte, porque é importante para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Nessa 4ª temporada, a nossa jornada é tocar no simples, no extremamente simples, e que traz toda a profundidade, toda a sabedoria nela. Então, as músicas, e para quem está chegando hoje, a gente sempre toca uma música aqui, a gente fala uma música para refletir, iniciar a nossa conversa sobre ela. Essa música, o Januel não sabe qual é, ela chega a mim minutos antes do programa e ela começa a jornada. E nessa 4ª temporada, nos propusemos a falar sobre músicas extremamente simples, algumas desconhecidas, outras famosas que nunca foram percebidas. São músicas talvez do lado D. E a música de hoje, meu irmão? A ou B? Só um parênteses, hoje eu sei que vai ser sério, porque acho que é a primeira vez que ele me chama de Januel aqui no Lado B, sempre é Janu, né? Mas opa, hoje vai ser diferente. A ou B, semana passada a gente foi na 2ª, semana vamos no A. A música de hoje é de Vítor Chaves. Deus e eu no sertão. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede para dormir. De noite, um show no céu, deito para assistir. Deus e eu no sertão. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila.
Depois da missa, vou ver minha menina. De volta para casa, queimo a lenha no fogão. E junto ao som da mata, vou eu e um violão. Deus e eu no sertão. Meu irmão, o que te faz trabalhar cantando hoje? O que me faz trabalhar cantando? Vou entender essa pergunta no sentido de cantar, no sentido de feliz. A explicação, a gente gosta de, quando pergunta para nós algumas coisas que acontecem na vida da gente, dizer que é sorte. É um apelido que a gente deu para a coincidência divina. A gente pode chamar isso de bênção, de milagre, mas o que a gente realmente quer dizer quando... O que eu quero dizer quando eu falo isso? O milagre é algo que tu não produz. A bênção é algo que não está no teu controle. Não é possível ter um método para chegar no milagre. Quem acredita nisso é um falsário, simplesmente alguém que está usando a fé dos outros, né? Então, por que é importante chegar nessa dimensão de tu dizer, tem coisa que eu não sou tão competente assim? Primeiro, a gente tem a humildade de saber que algo nos mantém vivo, nos mantém respirando com tudo em ordem. Nós, a Terra, o cosmos. Mas principalmente para a gente chegar num ponto em que tu é obrigado a largar. Ou seja, tu fez o teu esforço, tu chegou até onde tu podia chegar. A partir dali é um salto. Esse salto tu precisa daquilo que a gente pode chamar de bênção. Mas enquanto tu não chega nesse limite, tu não dá o teu esforço, tu não consegue chegar. Então, eu diria o que me faz hoje trabalhar cantando ou feliz com a minha profissão, com o meu trabalho, com a minha atividade diária, é primeiro saber que eu ralei pra caramba. Eu me esforcei pra caramba pra chegar nisso. Então, a gente já contou em outras oportunidades aqui, eu saí de casa muito cedo, trabalhei, fiz o que tinha que fazer. E internamente também trabalhei, fiz o esforço que eu tinha que fazer. De buscar não um sentido grosseiro de se viver, de que só corre atrás de dinheiro, corre atrás de poder. Mas de que há um mistério na vida, que tem algo que eu teria que descobrir. Eu não gosto muito dessa palavra, mas até aquele tempo era isso, uma busca de propósito. E eu não conseguia unir as duas coisas, entre vida material, vida financeira e uma busca de propósito espiritual. Em certa maneira, eu acho, em certo tempo, em algum lugar, há poucos anos atrás, não faz muitos anos não, eu larguei de mão. Larguei de mão. Acho que o largar de mão é necessário. E algo aconteceu. Eu comecei a não separar essas duas coisas. Entre a vida espiritual, entre o que eu queria tocar no mundo, tocar nas pessoas, tocar na minha vida, e a profissão que eu queria ter. Então, aquilo que era um sacrifício para mim, eu continuei fazendo. Até então, sempre estive no mercado financeiro e para mim até então era um sacrifício, porque lidar com número é uma coisa mais fria, né? E hoje, de certa forma, eu continuo fazendo isso, minha atividade profissional. Mas ela já não se tornou um esforço, porque ela serve para alimentar o meu lado espiritual. Ou seja, o meu corpo produz para que a minha alma seja alimentada e eu possa dividir mais isso. Tem uma história zen que é famosa, que fala um pouco disso. Porque a gente gosta de deixar essas realizações espirituais muito longe da gente, mas elas estão muito próximas, como a música diz. Só que eu preciso perceber a preciosidade dessa vida mais sensível. Mas tem uma história zen que uma vez um discípulo veio de muito longe para falar com o mestre, ele esperava chegar lá, encontrar um mestre muito distante das pessoas, né? Ele disse, eu vim aqui aprender contigo, nós vamos para o ashram, nós vamos para o... E o mestre olhou para ele,
Tu veio até aqui para aprender ou tu veio até aqui para ensinar? E aí, não, quero aprender, então vem comigo. O discípulo foi atrás desse mestre, ele foi andando pro meio da floresta. Você me ajuda a catar os galhos, as lenhas. Tá? Aí chegou lá, todo dia botava lenha, pegava o machado e rachava a lenha. Eu dizia pro discípulo, racha a lenha. O discípulo racha. Passou uma semana, o discípulo foi passado para trás, né? Que espécie de ashram é esse? Que espécie de prática é essa, né? Eu achei que ia vir aqui para meditar e tal, tá me botando a trabalhar. Tu não é um iluminado, tu não é um santo, tu não é alguém que transcendeu. E aí ele disse, mas o que é para ti isso? Ele disse, não, para mim tu é a mesma pessoa. O que tu fazia antes de tu ser um mestre, tu ser um iluminado? Eu rachava lenha. E agora tu continua rachando lenha. Exatamente. Eu continuo rachando lenha. Mas a forma com que eu racho essa lenha é diferente. Eu não racho lenha que nem tu. Eu não racho a lenha pensando em outra coisa. Eu não estou dividido enquanto... Quando tu aprender a rachar lenha sem estar em nenhum outro lugar, tu chegou. Então, assim, o Zen tem essas histórias que são engraçadas, são muito próximas da gente, diferente de outras tradições religiosas. Mas, no fim, se trata disso. Se o teu caminho espiritual não te levar a tu parar de separar o que é religioso no sentido bonito, o que é alto, o que é elevado, essa é a palavra, Nietzsche gosta dessa palavra elevado, do mundano, do profano, o sagrado e o profano em algum momento devem se encontrar. Ou seja, do que adianta tu viver uma vida imaginária, onde a vida religiosa é separada da a vida diária? Eu acho que é disso que se trata a música. Então, não sei se é exatamente um objetivo de vida a pessoa deve ter, porque o objetivo acho que atrapalha. Mas a pessoa deve começar, a pessoa que está na caminho da busca espiritual, deve começar a se questionar o que realmente é espiritual. Se é fugir para rituais, se é fugir para grupos e ficar imaginando um mundo vindouro sempre, ou fazer da tua vida um jardim, fazer do teu negócio, da tua empresa, ou da tua atividade, do teu trabalho um jardim. A se perguntar se essa mesmo é uma possibilidade. E aí, retornando para ti, meu irmão, a pergunta que fica é dessa música, essa descrição que ele dá. É possível no mundo de hoje unir a vida material à vida espiritual e encontrar esse pequeno jardim que o autor encontrou? Ou isso é algo para quem já se perdeu no mundo muito distante? Não só é possível, como é do que se trata essa jornada. A jornada é de reencontros, principalmente do reencontro teu contigo mesmo. Porque essa ilusão que vivemos de um corpo físico ser o que somos, nos distancia muito do que a realidade é quem somos. Acabamos caindo muito tempo na enganação que somos a nossa mente. E aí por total silêncio, a mente assume o controle. Como não tem ninguém organizando nada, como não tem ninguém coordenando nada, a mente, que não é você, assume o papel de comando. E quando ela assume o papel de comando, há uma inversão do que é real. E ela que veio para ser alguém, um mecanismo, talvez a maior IA já construída para te ajudar, acaba tomando conta. E quando ela acaba tomando conta, na maneira de ela tentar te proteger, ela faz você viver no medo a todo momento. Porque essa IA compreende que você, na energia do medo, fica atento
E como ela quer que você esteja atento, ela te coloca a todo momento nessa energia do medo. E aí construímos uma sociedade onde as pessoas vivem apenas na energia do medo. Elas abrem os jornais, elas ligam a TV, elas vão cavocar na internet algo que gere medo nelas. Porque é um desejo da mente que esse ser humano que está escondido fique com medo. E que ficando com medo, fique atento. Já que não consegue estar presente, ao menos fique com medo. E aí esse controle da mente, ela faz com que você não ouça mais nada de tudo que está acontecendo. Atento ao mundo, né? Se fosse atento à vida, tudo bem, né? Atento às Tudo que bobajadas. não importa. Né? A tudo que não importa. E quando você não está presente, essa atenção te serve para sobreviver. Mas não para viver. E para sobreviver, ela começa a te dar ideais mundanos. Primeiro você tem que não morrer de frio, nem de calor, depois tem que comer. E depois ela começa a coordenar tudo o que é importante para que você sobreviva, não viva. E a maneira de viver como a música canta é o contrário disso. E é exatamente o que o Janu colocou. É você perceber a beleza que existe, a profundidade que existe em fazer o que quer que seja. Não importa se você está capinando, se você está surfando, se você está fazendo um programa de TV ou se você é presidente de um país. Se você estiver consciente, presente daquilo que está acontecendo, tudo é sagrado. E não há uma hierarquia entre o que é maior disso e o que é menor disso. Nenhuma. Nenhuma. Se você estiver varrendo uma casa com atenção, com consciência, com presença, aquilo é divino. Está numa dança. E você vai sentir Deus ali. Se você for um professor, se você for um aluno, se você for um músico, não importa a profissão, mas se você estiver atento naquilo que você está fazendo, você vai sentir o sagrado de um jeito muito diferente. Porque não importa o que você faz, importa como você faz. E quando você faz isso de uma maneira presente, você começa a não se preocupar com o resultado disto. Porque o resultado disso é uma preocupação da mente. Como o restante vai ver o resultado do que tu fez. Que não importa. Que nunca importou. E que as pessoas não estão preocupadas com o que você está fazendo. Mas quando você estiver preocupado com o que você está fazendo, vira uma oração. Quando você não aceitar fazer algo mais ou menos, e não é pelos outros, é por você, é porque você está vendo que você faz de uma maneira diferente. E ontem eu estava na obra da casa, e lá na sala Zen tem um voal. E bem no cantinho do teto, que é de gesso, tinha quebrado. Aí o cara que está lá da cortina está falando, vai fazer isso aqui, e nós temos que esperar ajeitar ali o teto. Ele, não, Eduardo, mas vai chegar de uma maneira que ninguém vai enxergar o que está lá quebrado. E eu, só quem importa vai enxergar. E ele, não, mas não vai. Eu, só quem importa vai chegar. E ele, eu não entendi o que o senhor está dizendo. Ele disse, eu sei que está quebrado. E eu sei que o voal vai esconder isso. Mas eu saberei que eu fiz algo aonde é a minha residência, aonde eu estou com o amor da minha vida, aonde estou criando meus filhos, e eu deixo aquilo ficar quebrado. E aí quando você tem essa percepção, aí a música sagrada está tocando em você, porque não é para os outros, é para você, e é quanto você aceita uma vida mais ou menos para você, não é os outros. O quanto você sente esse cheiro da terra, que ela não aceita nenhum animal, nenhuma planta, mais ou menos.
há uma perfeição em tudo e ela não vai aceitar, não, mas aqui, não. Se há algo que não está funcionando, tira aquela árvore, aquela grama, de novo o cabeludo vindo na minha mente. Se a árvore não serve para dar fruto, tira a árvore dali. Mas quando você não aceita que algo não esteja em perfeição com a música divina, você está ouvindo a música divina. E aí você está vivendo. E aí não importa o que você faça, você vai trabalhar cantando. Sabe que tu falando isso, é importante esclarecer que às vezes as pessoas já... Mas é que aquela pessoa pode fazer isso. Ela tem dinheiro para fazer isso. E não se trata disso. Se trata de como tu quer o teu lar. E não importa se é uma mansão ou se é uma casinha pequena. E a gente pode ver isso na sociedade. Tu pega mansões que tu entra dentro, são feias, são mal cuidadas, são maltratadas pelas pessoas. Não, ela só tem dinheiro, mas não sabe ter um carinho por fazer as coisas, não sabe ter uma presença para fazer as coisas. Então, elas pegam aquele poder que elas têm e fazem uma coisa horrível, feia, não cuidam, ficam mal. Um lar para agradar os outros. Exatamente, porque fica unindo um monte de estereótipo, aquela coisa, aquele remendo cafona, feio que a gente diz, né? Então não é questão... E aí tu pega uma casa simples, às vezes, mas com uma pessoa com uma intensa presença, que aquilo se torna um palácio, porque ela se preocupa nos mínimos detalhes, em manter limpo, em manter... Porque isso não tem a ver com poder aquisitivo, tem a ver de como tu quer ver a tua vida, de como tu quer se perceber, porque isso é um arquétipo, né, da própria pessoa. Aí tu falou sobre... ninguém tá vendo, então deixa escondido. Pode ter certeza, se a pessoa tem alguma dor interna, tem algum sofrimento, que ela pensa assim, não, mas se eu consigo esconder da sociedade, eu não preciso lá olhar, eu não preciso lá resolver. E tu precisa tirar esse espinho para te poder caminhar mais leve, né? Se tu não tirar agora, vai tirar em algum momento vai ter que se confrontar com isso, né? Então essas pequenas coisas dizem mais sobre como a pessoa enxerga a vida do que qualquer outra coisa. A música fala de uma vida simples, e por isso que nós falamos, as pessoas não diferencia aqui mansões ou casas de palha, porque não é sobre isso. E sempre quando eu vou para a fazenda, eu medito olhando muito os animais. É uma meditação muito minha, de parar, pegar o meu chimarrão, ficar sentado olhando os bichos. Aqui é uma meditação... Porque você vê Deus ali, em cada animal. E aí você vê os pintos, você vê as galinhas, e de repente você vê o galo passando. Todo animal é divino, mas tu vê aquele galo passando. A perfeição. E aquele animal, ele não aceita o jugo de ninguém, não aceita, ele é indomável, parece. É apenas uma galinha um pouquinho maior, e aí ele te olha no olho fundo aqui, você é 20, 30 vezes maior que ele, você pode fazer qualquer coisa com ele não baixa a crista para ti. E se um galo baixar a crista, ele para de ser galo. E aí você sente, mas por que esse bicho faz isso? Porque ele aceita ser o que ele é. Esse é o ponto. Acho que vale a pena nós entrar nessa. Porque quando a gente fala simples, o que é ser exatamente simples? A pessoa realmente que é simples, ela não sabe o que é simples. Agora, se ela criar um ideal de ser simples, porque o simples agora é o novo elegante, ou é o novo iluminado, é o novo espiritual, nada mais é que uma face do ego. E muitas vezes essas são as mais difíceis de ser quebradas. Só que muitas pessoas vão ver uma pessoa galo, orgulhosa, andando, e dizem, essa pessoa é egóica. Tu não sabe. Às vezes a pessoa está sendo só autêntica, mas a sociedade faz isso. Ela quer sempre construir uma marca. Nem que essa máscara seja uma máscara de perfeição espiritual, de tu ser uma pessoa muito querida, uma pessoa muito pacienciosa. Então, tu ser simples, estar em harmonia com a vida, não necessariamente quer dizer que tu vai agradar o mundo. Pelo contrário, muitas vezes tu vai desagradar. Muitas vezes vai ter que fazer que nem o galo. Desafiar alguém muito maior para poder ser
o que você é. Agora, se tu idealizar essas coisas, elas se tornam tão perigosas quanto as ditas coisas mundanas. A gente estava numa conversa com um visitante que foi visitar nós na montanha. E aí, eu não sei como é que entrou a conversa, nós falamos sobre Jesus. E aí, eu comentei que Jesus, uma hora, se irritou, pegou um chicote e saiu tocando o pessoal que estava dentro do templo, pervertendo aquele lugar santo, porque eles estavam fazendo negociata, estavam usando aquilo de má fé. Ou seja, aquilo tocou tanto o coração dele que ele não tinha um ideal a ser seguido. Uma hora ele estava dizendo, dai a face a outro, dai a outra face para aquele que te agride, e no outro momento, que cara é esse? Esse é o fenômeno de uma pessoa autêntica, viva. Jesus é uma brasa. Às vezes te esquenta e às vezes Às vezes te acolhe, exatamente. Só que essa pessoa ficou brava comigo e disse, não, ele jamais faria isso. Isso foi a alma que veio para cá, veio de um outro planeta, veio para cá, era tão elevada que ela jamais faria algo desse tipo. Eu disse, pô, tu idealizou o cara, meu. Porque assim, vamos combinar, se essa alma que foi tão bonita, capaz de mudar a história da humanidade, viesse para cá já com o HD pronto, daí não tem graça, né? Daí não tem o que indicar para nós o que. Mas se ele é um ser humano lindo... Não seria um sábio. Não seria? Se soubesse o que ia acontecer... Não, daí é um ET que baixou aqui pronto com HD e tudo certo, né? Ele estava vivo. Agora, ele consegue ser um caminho, uma luz para muitas pessoas, porque ele diz, é possível ser um ser humano e mostrar isso. Tem muita gente que vai dizer outras coisas, né? Mas daí cada um com a sua fé, que tem a sua fé. Mas olhando ele para o prisma realmente histórico, humano mesmo, ele é bonito por isso, viu? Inclusive, talvez uma das maiores derrotas, né? Ele estava lá, ele foi derrotado. Ele foi derrotado, as pessoas que ele queria ensinar o amor, pregaram ele numa cruz. Mas agora, se tu idealizar isso, perde todo o sabor da coisa, entendeu? Ele é bonito ser amado porque ele foi sensível, foi frágil. Ele quis ensinar o amor e ele deu a vida dele para isso, né? Só que não dá para idealizar que não era um ser humano, que é bonito isso, que em um momento ele estava amaldiçoando uma figueira que não tinha, e no outro momento ele estava ressuscitando uma pessoa. Olha o contraste da vida. Só que tu quer amputar a história, quer dizer, não, isso aqui é isso aqui, agora eu só quero essa parte. Quer colocar Jesus numa caixa. Para dizer que ele é exatamente como você quer que ele seja. Porque tu quer que seja. Isso aconteceu com todos os sábios em todas as gerações. Porque de verdade, quem realmente é autêntico, é vivo, está conectado com o divino, ele vai incomodar. Não tem como não incomodar. Porque ele está vivo e está conectado. Então, voltando para o nosso simples, tem uma coisa que, às vezes, muita gente que entra no caminho espiritual acaba negando. Eu acho que as duas principais visões do mundo atualmente contemporânea é essa. Já brigaram outras vezes na história, mas as duas grandes visões é uma visão de fé, uma visão científica. Uma visão religiosa, uma visão materialista. São esses dois grandes. E na minha visão, na minha concepção, não necessariamente elas precisam entrar em conflito. Pelo contrário, de que elas se unirem, nós vamos deixar de crer em muita superstição, bobagem, que não deveria ser, que as pessoas são só alguém se aproveitando da fé, e vamos deixar de ser raso muitas vezes, que a visão materialista consegue ser. Muito rasa, não consegue se aprofundar nas coisas. E a visão religiosa consegue ser. Mas geralmente quem entra muito no caminho espiritual acaba deixando de lado a dúvida. E a dúvida é a principal ferramenta da ciência. Ela duvida. Por isso que eu acho que alguém que se diz um ateu, alguém científico mesmo, um cientista, ele não pode ter dogmas. E a gente vê muita gente materialista hoje em dia que tem isso como dogma. Ele não duvida. E é anticientífico tu não duvidar, né? O cara que é um ateu convicto, materialista, ele diz, não, é absurdo tu querer tocar que pode haver um divino na vida. Não, tu é tão estúpido, tolo, quanto o crente que só acredita que tudo tem que ser no poder da fé. É a mesma coisa, os extremos se tocam, né? Porque tu não abre caminho para dizer, não, mas tem uma coisa que é um milagre, tem coisa que não tem explicação. O materialista, ele é assim, ele é tão dogmático quanto o sacerdote.
Mas voltando, o que me chamou a atenção? A pessoa que entra no caminho espiritual, ela não se permite a dúvida, quanto a dúvida é saudável muitas vezes. Ao ponto da dúvida duvidar da própria dúvida. Esse é o caminho. A dúvida saudável é ela questionar se aquilo que ela está vendo Por que realmente é isso. Por que estou duvidando? E aí é o ponto que eu queria chegar. Porque muitas vezes quando a gente toca nisso, se tu não teve uma experiência real, quando eu digo uma experiência que transcende corpo físico ou metafísico, quando é uma coisa só, se tu não teve essa experiência de sentir parte da poesia da vida, é difícil falar contigo. Porque isso não te toca. Diz, não, isso não é possível. Então, se tu é muito materialista, está muito ligado às coisas do mundo, usa a dúvida para ela te levar além. Ou seja, se tu está duvidando do que eu estou falando, do que o Edu está falando, desse sentido mais sensível de se viver, usa a dúvida que tu está tendo com nós para duvidar de si mesmo, duvidar da tua visão. Será que não há outra maneira de se experienciar a vida? Será que isso que eu aprendi a minha vida toda é realmente... Eu não estou dizendo para te acreditar no que nós estamos falando, mas de duvidar da tua própria concepção. Duvida. E se abre, que daí que é importante, se abre para ter uma nova experiência. Aconteceu esse final de semana, uma pessoa chegou para mim e disse, 1 minuto. Eu disse, 1 minuto o quê? Aconteceu comigo em 1 minuto. Eu disse, o que aconteceu? Eu estava tomando banho e de repente eu fiquei quieto. A água bateu no meu corpo, eu senti as gotas. Eu disse, não tem explicação, né? Não tem explicação. Eu só comecei a ficar aberto, porque eu ouvi tu falar sobre meditação. Bah, que lugar é esse? O que é isso, né? Abriu um espaço na fenda, um espaço na Matrix, e tu sentiu o gosto. Agora, depois que tu sentir esse primeiro gosto, tu vai querer voltar lá, viu? Não tem jeito. Sabe por quê? Porque esse é o gosto da realidade. Tu vai descobrir que tu está vivendo dentro da caverna de Platão, tu está vivendo de sombras. Só que se tu não questionar essas sombras, se tu não questionar essas crenças que imputaram em nós desde pequenininho, tu nunca vai ver uma brechinha. E é importante tu ver a brechinha. Esse minuto de silêncio que o Edu descreveu, que está na música, que a gente fala, é o que tu precisa para saber, opa, eu estou sendo enganado. Não é fácil, a partir de diante vem os desafios. Porque tu vai querer voltar lá do mesmo jeito, não volta, né? Mas é importante tu ter esse pequeno respiro de ar puro, porque isso vai mudar a tua vida. Respirar. Sentir o sol tocar a pele. Sentir a chuva molhar teus cabelos. Perceber um beijo de um filho. Um abraço de um pai. A corrida do teu cachorro quando você chega em casa e ele vem te receber, ou do teu gato, já não gosta mais de gato que eu gosto mais de cachorro. Ou os cachorros talvez gostem mais de mim e os gatos mais dele. Colocar um pé descalço e sentir a terra, sentir a grama. Olhar um pescador quando ele voltou do mar com peixes, a gratidão que ele tem naquilo. Olhar um lavrador na colheita, no plantio. Tomar um café com alguém que tenha tempo de tomar um café contigo. Hoje ninguém consegue tomar um café sem tagarelar um monte de coisas sobre nada relevante. Sobre as sombras na caverna. Há divindade em tudo. Tudo. Na riqueza, na pobreza. Talvez você veio para experienciar a riqueza, para ter essa experiência e não subjugar os pobres, não humilhar os pobres. E talvez você veio ser pobre para aprender a não ter inveja de quem tem. Eu não sei explicar. Eu só escuto a música. Eu não tenho a sabedoria nem a pretensão de tê-la de o porquê que cada um está aqui nesse momento. Eu sei que esse ser que habita em mim, ele veio experienciar. Experienciar essa jornada irrisória de 70, 80, quiçá 90 anos. É irrisória, passa tão rápido, tão rápido.
E aí muito se debate de há ou não há uma vida depois dessa. Não sei. Juro que eu quero ter certeza que há, que é impossível não haver. Mas certeza, 99% de mim. Mas pode ser que eu esteja errado. E as duas alternativas te levam a querer viver essa vida bem vivida, né? Porque se há uma vida melhor, se há uma outra vida, que depende das atitudes que você fizer aqui, então viva da melhor maneira possível para que nessa outra vida você ganhe a bonança. Mas se não houver, viva essa da melhor maneira. Porque é única essa oportunidade, então. É o único momento que todo esse universo se abriu para você viver. E você achar que o universo se trata da Terra, que tudo o restante do universo é um desperdício de espaço, você está errado. Isso eu garanto, você está errado. O universo não desperdiça nenhum espaço. A vida é em todos os lugares. Talvez a vida diferente da nossa vida. E a gente quer olhar outros lugares e dizer, não há vida. Uma vida quê? Que jeito que é a vida? Na concepção de nossa, de terráqueos? E outros zilhões de possibilidades de vida que existem que a gente nem consegue conceber que existam vidas assim. Eu só sei que não há espaço vago. E não há tempo a ser perdido. A dança está em todo momento. Há uma vida frutífera, há uma vida harmoniosa, há uma vida de paz e de amor te esperando. Esse sofrimento que você está tendo hoje é absolutamente desnecessário. Esse sofrimento que você está tendo é desnecessário. É uma escolha que você está tomando, talvez influenciado por muitas das notícias que você se bitolou a ouvir, a ver, a acreditar. Mas esse sofrimento não precisa fazer parte da tua vida. Eu sei que às vezes você acorda às 13, às 4, às 5 da manhã, apavorado com algum problema. E às 10 da manhã do outro dia você percebe que aquilo não fazia sentido nenhum. É só tua mente tentando desconectar do que é verdadeiro. O que você ouve nesse canal e nos programas do canal B é verdadeiro. É verdadeiro. Nada do que o Janu e eu colocamos aqui é feito para enganar para vocês. Nada é feito para vender nenhum produto. Nada é feito para ganhar nenhuma moeda. E tudo é feito para que vocês tenham olhos e possam ver. Tenham ouvidos e possam ouvir. Tudo que nós falamos, e a vida que nós levamos é uma prova que a música existe. É uma prova que a música existe. E vocês podem viver do jeito que vocês desejarem viver. Mas vivam da maneira com que vocês desejam viver. E aí, tudo vai começar a fazer sentido. E aí vocês vão sentir o sagrado. E aí vocês vão querer acordar de manhã cedo felizes para um novo dia, porque é uma nova experiência. Muitas vezes eu me pego a pensar que em novembro agora vai fazer 7 anos que eu conheço o Janu. E que isso é impossível. É impossível. Nesse tempo mundano de 24 horas, de 30 dias no mês, de 365 dias no ano, é impossível que eu conheça meu irmão só 7 anos. É impossível. É impossível por tudo que a gente já viveu e todas as experiências. Não cabe nos 7 anos. Não cabem nos 7 anos. E aí vocês dizem, mas o que vocês estão vivendo? Nós estamos vivendo a vida. E onde é que vocês querem chegar no final de tudo isso? Não sei. Eu só sei caminhar. Então, mas para onde a estrada leva? Eu também não sei, juro que eu não sei. E talvez se soubesse, nem graça teria.
É o Eu que diria, você falou antes. usa a dúvida de novo. Por que é necessário uma chegada? Por que é necessário um porquê? Por que tu usa a dúvida para essas coisas? A mente quer concluir, a mente quer chegar a algum lugar, a mente, o que que é isso? É como quem pergunta, eu odeio quem pede o significado de poesia, né? Tem costume de escrever poesia, qual que é o significado? Eles não faz isso. A coisa mais profana para fazer uma poesia é querer desvendar o significado dela. A poesia não é feita para ter um significado, ter um fim. Ela é feita para te dançar com ela, para te sentir ela. E provavelmente terá um significado diferente para ti do que terá para outro. E com certeza é diferente do significado de quem a teceu, de quem a trouxe ao mundo. Então, essa própria concepção de que as coisas precisam ter uma utilidade é da mente. As coisas mais belas, com certeza, na tua vida serão as mais inúteis. Viu? Então, porque se tu vai querer ser utilitário, as coisas que te fazem feliz serão podadas da tua vida. Uma coisa... A frase foi muito bonita. As mais inúteis são as mais poéticas. São as mais bonitas, são as mais felizes. Que dão sentido à tua vida são as coisas mais inúteis. Pensei na inutilidade das inutilidades mais inúteis e percebi o quanto eu gosto disso. Tu falou uma palavra que eu adorei, cara. Acho que a gente podia incorporar, usá-la mais vezes. Desnecessário. Por que desnecessário é uma boa palavra? Porque errado traz uma conotação de a vida que tu está vivendo é uma vida errada. Às vezes a gente brinca com isso, mas é no sentido de que tu não está sabendo a arte de viver, né? Mas não é no sentido pecaminoso, que é um problema, dogmático, que é um problema, ou de como se existisse uma fórmula para se viver, né? Não é isso. A palavra desnecessário é legal, porque ela mostra assim, tu está fazendo um esforço desnecessário, tu está sofrendo desnecessariamente, ou seja, tu pode sofrer se tu quiser. Tu não vai para o inferno se isso acontecer, entendeu? Tu já está no inferno muitas vezes, né? A pessoa já está no inferno e acha que vai para algum lugar. Mas é desnecessário tu fazer isso. Por que é importante, acho que essa concepção, essa visão? Porque não há nenhum problema com o mundo. O problema é tu levar ele a sério. O mundo é o mundo. Sempre vai existir esses bolsões, porque a vida precisa para evoluir, precisa dessas catarses, dessas coisas. Essa semana eu estava comentando com alguém que eu vi um debate meio religioso, meio político. Tem que cuidar com usar essa palavra para não tirar o nosso alcance. O problema não está nessas notícias do mundo, essas brigas. Porque de verdade são até engraçadas, porque é um amontoado de burrice, de coisa. O problema é tu levar a sério a tolice. Esse é o problema. O problema não é ter um monte de gente com superstição, com um monte de crença boba, botando um monte de medo, como tu falou, usando medo. O problema é se tu começa a levar a sério isso aí. Aí tu vai ter um problema na tua vida. Então, a tolice, de certa forma, ela até é legal, mas conceba ela como tolice. Se tu conceber ela como sabedoria, como algo realmente existencial e algo para tua vida, tu vai ter um grande veneno nas tuas veias. Se de humor, tá tudo bem. Tu vai ter um grande veneno nas tuas veias. Então tem muita gente levando a sério um monte de palhaço. Levando a sério na sua vida. Brigando por causa dos palhaços. Brigando por causa do circo. Se o meu circo é azul, se o meu circo é vermelho, se o meu circo é laranja, se o meu circo é amarelo. Se o tipo de ritual que eu sigo é esse, tipo de... Não tem problema tu ter um ritual, não tem problema tu ser a favor de um circo. Mas conceba isso como a periferia, como algo que não é importante. Mas aquelas coisas realmente importantes, aí tu olha. Conceba isso como algo sábio, porque esse é o problema do mundo, inverter as polaridades. Pisotear sobre as coisas que realmente são sagradas. Achar que isso é inútil, que são as coisas que te fazem feliz, essas deveriam ser as coisas úteis, né? As coisas que te dão a sensação de estar vivo, que te dão a sensação de ser parte da vida, de querer ficar mais vivo. Essas coisas o mundo debocha, o mundo diz que isso aí é ridículo. Então começa a levar a sério essas coisas que te fazem querer estar vivo. E começa a achar uma brincadeira, um circo, as coisas que te fazem sofrer. Talvez esse seja o caminho de achar desnecessárias as coisas que são desnecessárias. Eu não preciso ler jornais.
Mentir sozinho, eu sou capaz. Janu e eu, nós temos um grande debate, porque eu não leio jornal, eu não vejo televisão, ao menos não canal aberto. Filmes eu vejo, alguns filmes. E o Janu é alguém que gosta de ver, mas com essa consciência que ele traz de que aquilo é uma piada, que aquilo é um drama, mas não é real. Porque se mais do mesmo, a minha percepção que se mais do mesmo está sendo vendido a todo dia a mesma coisa, ela é muito clara. Tudo está acontecendo daquele jeito há tanto tempo, e aí é um bovino regurgitando. Vai, volta e vem de novo, esquenta. E ano que vem, quem quiser encontrar um problema para a sua vida vai encontrar. Vai ser um novo problema que vai ser inventado para 2026. Que muitos vão acreditar. E muitos vão dizer que as suas vidas não evoluíram. Que eles não puderam tirar um tempo para fazer as coisas que eles gostavam em razão do problema X que aconteceu em 2026. Que é diferente. Exatamente igual de 25, de 24, de 23, de 22. E é um problema que ele é tão massificado, tão espraiado, como diria Olívio Dutra, que as pessoas começam a acreditar. E todos esses problemas de massa que são vinculados, eles só têm um único objetivo: fazer com que você não tenha tempo para olhar para você. A cura de tudo está em olhar para o espelho e falar com aquele ser que você está no espelho. Aquele ser que está no espelho, você nunca tem tempo para ele. E toda a cura, e toda a jornada, e todo o sagrado está naquele cara que você vê no espelho. Ô Edu, eu adoraria fazer isso, cara. O problema é que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Por muito tempo, eu acreditei que eu não tinha tempo. Por muito tempo, o meu ego fazia eu crer que eu era imprescindível para que tudo funcionasse. E tudo nunca dependeu de mim. Mas eu pensava ser altamente importante para fazer a minha escravidão. Ser o escravocata de mim mesmo. Atar na minha perna bolas de ferro. Um lugar que tu é importante realmente na tua vida. Presente na tua vida, porque as pessoas acham que é importante ela em todas as outras esferas, né? Na vida dos outros. Ela só fica dormindo na própria vida, no interior dela. No sagrado dela. No sagrado dela. Você perde muito tempo procurando o sagrado em templos, em igrejas, em mesquitas, e se investe pouco tempo percebendo que o sagrado está dentro de você e que você pode ver ele num cachorro, num passarinho, num abraço de um amigo, num bom dia que você dá para tua mãe e para teu pai. Percebem que vocês ouvem todos os áudios que chegam no celular de vocês, menos do pai e da mãe, que isso é bobagem. Isso é bobagem. A mãe fica todo dia me mandando um áudio dizendo qualquer... Mas não é importante. E aí a vida vem e faz com que você faça a mesma coisa com os teus filhos. Você mande áudio para eles e eles não te ouçam. E aí você fica nervoso. E aí você fica preocupado. Sendo que filhos e pais são filhos e pais. São o irmão mais velhos e o irmão mais novos de vocês. Vocês não são responsáveis nem por um, nem por outros. Essa teia de ilusão... quer dizer então que eu não preciso me preocupar com seus filhos? Não, a questão alimentar, a questão de proteção, vocês têm que se preocupar. Mas
almejar algo deles, sonhar algo por eles, ou querer que eles gostem do teu estilo de viver porque você gosta. E realmente, se tiver sucesso na empreitada de ser um bom pai, tu vai ser desnecessário para essas crianças. Aí eles vão poder ser quem eles são. Ah, mas eu não queria que eles fossem assim, mas não é problema teu. São outros seres humanos. Essa é a beleza da vida, são outros, é o que o Janu falou assim, mas ouçam isso com toda a atenção que vocês possam ter. São outros seres humanos. Respeitem pais e respeitem filhos. E deixem eles ser o que são. Esta é a única maneira de vocês poderem ser o que vocês são, sem o julgamento deles. Porque se você começar a julgar eles, vocês acabarão sendo julgados por vocês mesmos. Não desejem que o amigo de vocês seja igual a vocês. Ele é diferente. Não existe dois seres mais antagônicos que o Janu e eu. E a gente já quebrou o pau várias vezes, até perceber que a beleza de um e do outro é por ser diferente. E que o que eu acho mais diferente do Janu é o que mais me encanta dele. E que se ele fosse parecido comigo, talvez a gente nem fosse amigo, porque ia ser chato pra caramba. Eu gosto da beleza dele ser diferente. E aí eu quero estar perto, porque eu respeito quem ele é. Eu respeito quem ele é. E a gente parou de brigar, inclusive. Por não querer moldar ou por querer... Às vezes eu queria que ele fosse parecido comigo, que ele sentisse as dores e a alegria que eu sinto. Ele sente outras, as dele. E aí, às vezes, a única coisa que eu consigo fazer é abraçar ele, chorar com ele. Às vezes, tenho certeza que ele se irrita comigo, ele só diz, queria que meu irmão, tu não passa um sofrimento que não precisa. Mas é meu. Ele queria me libertar, mas ele não consegue. A chave está no meu bolso. Só eu consigo me libertar disso. E essa é a beleza de estar vivo, de respeitar o semelhante. E o semelhante que não tem nada a ver com você. Semelhante que por desígnio divino ou por escolha dele, quis pôr alguns passos, alguns quilômetros, algumas estradas andar perto de você. Talvez pela beleza que você tenha, pelo perfume. Só não faça ele se distanciar de você. E nem finja que você é outro ser para que ele se agrade de você. Ele já chegou até você. E foi pelo teu perfume. Não coloque outro cheiro nessa amizade, neste amor, nessa relação, porque ele já chegou até você. Não finja para amigos, para mulheres, para homens, para filhos, para pais, que você é outra pessoa. Talvez eles fiquem longe de você. Provável. Até o momento que eles vão admirar você por ser você. A grande jornada e a grande percepção dessa vida é a coragem, a real coragem de gritar para o mundo quem é você. A grande maioria vai achar esquisito, mas no fundo, eles só estão admirados da tua coragem. E não existe certo ou errado. Não existe cor feia. Não existe cor feia. Talvez seja a cor apenas que você não goste. O que eu diria, odeio essas palavras certo e errado, ou bom ou mal. Até certo e errado eu gosto mais. O bom ou mal, essa dualidade, ela é sempre errônea, é sempre ilusória. Mas o que há é uma consciência. E se é que é possível dar algum sentido, alguma direção, e esse é o trabalho das pessoas que estão despertas, as que estão vendo a beleza da vida, apontar um meio de se viver.
é consciência. Se há algo a ser apontado, que não se torne uma ilusão, é consciência. Esteja mais consciente e olhe a situação. Olhe aquela situação conscientemente. Consciente de você, consciente da pessoa, consciente do entorno. Que ela com certeza te revelará se é uma situação para ti estar ou não estar, se é um ato a tu fazer ou não fazer. Há uma moralidade natural na vida. Não uma moralidade feita pela sociedade, pela cultura, mas há uma visão correta. Só que ela não pode ser moldada por sacerdotes, não pode ser moldada por interesses ideológicos, por interesses financeiros de poder. Ela precisa ser realizada no ser humano, realizada no indivíduo. E o único caminho para se realizar essa visão correta da vida, é através da consciência. Então, se tu tem dúvida se o teu ato é correto ou não, se o teu ato é o ato certo a ser praticado, tenha consciência ao fazê-lo. Com certeza, tudo que gera sofrimento no mundo, violência, abuso, é uma forma vulgar de se viver, é feito inconscientemente. É feito por pessoas que estão dormindo e deixam a sua animalidade prevalecer. Quase que obsessivamente sobre a sua consciência. Então, se tu tiver dúvida se isso é uma crença do mundo, se isso é uma idealização ou não, fica consciente, atento e observa aquilo que está acontecendo naquele momento. Pode ser que em determinado momento venha uma resposta, pode ser que em outro momento venha outra resposta, porque a vida é assim. Eu também não tenho só pergunta. Em outro momento vem a dúvida e tudo bem estar com a dúvida, porque tu vai ver que nem sempre é necessário uma resposta. Mas é necessário uma consciência, parar e olhar a situação, porque senão tu sempre irá ter uma reação, e a reação sempre vem do passado, sempre vem do teu condicionamento. E não importa o que tu acha que seja o condicionamento mais bonitinho do mundo, condicionamento é o condicionamento, ele nunca é vivo. Então aquela resposta que tu trouxe pela vida toda não necessariamente é a resposta certa para aquele momento. Por isso que a consciência, ela te dá um espaço para te realmente responder de uma maneira nova. Uma maneira totalmente nova. Porque o novo é parte do que a vida é. E o novo sempre vem. O novo sempre vem. O novo é uma batida cardíaca. Ela vai vir e vai passar, mas ela vem. O lado B não tem um porquê e nem um para quê. Ele é as batidas cardíacas do meu irmão e as minhas. No fundo, a gente só canta a música que ouve. Sem porquê. Sem para quê. Mas se de alguma maneira isso mexeu com você, se de alguma maneira você teve tempo para ouvir a mensagem que não é nossa, nos procure. Se não tiver tempo ainda de nos procurar, ao menos marque que gostou. Siga as redes sociais. Divida esse vídeo com um amigo, talvez com um inimigo, talvez com um pai ou com uma mãe que você está brigado. Talvez com alguém que você só quer dizer assim, eu te amo, mas não sei a maneira de dizer. Então vou mandar um vídeo de 2 malucos que falam umas coisas muito esquisitas. Mas o canal BTV é muito mais que o Janu, muito mais que o Edu. Ele é uma dádiva que a gente recebeu para compartilhar com vocês. Até a próxima. Obrigado pela companhia de vocês até aqui. Se você chegou até o final, conseguiu silenciar muitas vezes com nós, é porque essa mensagem é para te reverberar. Seja uma lâmpada no meio de muitas novas escuridões que tentam fazer no mundo, mas essa realidade que a gente quer ser uma porta para mostrar é disponível para todas as pessoas. E
se alguns lugares não são possíveis, vamos fazer eles serem possíveis, e talvez seja através da lâmpada, que é você, da vela, que pode ser você nesse lugar. Então, compartilha essas mensagens, a gente tem diversos conteúdos no canal, mensagens de sábios, pessoas que passaram por nós com o Edu Entrevista, outros programas virão. Então, compartilha isso, que com certeza vai fazer a diferença na vida da pessoa e na tua própria vida que está levando essa mensagem adiante. Obrigado, fiquem em paz. Há uma frivolidade hoje em dia em analisar as coisas de forma rasa. Sempre conclusivamente é isso, né? Ela, mesmo antes de abordar e se aprofundar em determinado tema, ela quer concluir. Porque ela é carregada de toda a sujeira da memória, do sistema, do condicionamento.